Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Thiago Gaie. Eu vou dar uma aula hoje sobre África coberta e descoberta no Brasil. Então vem comigo. Beleza. Bom, para começar a aula, eu queria falar um pouquinho sobre um trecho de uma fonte historiográfica do historiador que dá o nome para essa aula de hoje, que é o Robert Slenes. É um grande historiador brasilianista que estuda a história social da escravidão aqui no Brasil. Então eu vou ler um trechinho dele para vocês aqui. O Slenes, ele lembra a gente que o ilustrador Johann Moritz Ruenda, ao apresentar os seus retratos de africanos no Brasil ao público europeu por volta de 1829, ele sentia a necessidade de rebater possíveis críticas. Se alguém julgar que em semelhante viagem 2 cadernos de figuras de negros são demais, escrevia ele, queira considerar que o único lugar da terra em que é possível fazer semelhante escolha de fisionomias características entre as diferentes tribos de africanos é talvez o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro. Nesse país, prosseguia Ruenda, encontravam-se membros de quase todas as tribos da África. Num só golpe de vista, pode o artista conseguir resultados que, na África, só atingiria através de longas e perigosas viagens a todas as regiões dessa parte do mundo. Bom, o que essa parte, né, esse trecho historiográfico diz pra gente? Que o Ruenda observou apenas no Rio de Janeiro, aqui no mapa, né, toda a riqueza de uma região da África que compõe a África Ocidental e a África Centro-Ocidental, né, e que tem centenas de culturas ali. Para além dos aspectos culturais mais consagrados e relevantes que a gente conhece da nossa cultura, que tem herança na África, a gente pode citar a capoeira, a gente pode citar o samba, mas tem outros aspectos também no campo da linguagem, por exemplo, que a gente acaba desconhecendo. Por exemplo, vou pegar algumas palavras aqui que são de origem africana. Né? Se a gente pega o campo da linguagem, a gente tem, por exemplo, zumbi, cafuné, engambelar, caçula, moleque, cochilo, xingar, xodó, quitanda, camundongo, fubá, marimbondo, cachimbo, bunda, todas são de origem de uma língua chamada quimbundo, que fica aqui na parte centro-ocidental da África. Né? Se a gente pega, por exemplo, a língua Kikongo, ela já deu pra gente as palavras dengo, sinuca, quindim, zonzo, samba, borocochô, bumbo e muvuca, por exemplo. Né? E o Yorubá? Yorubá, acarajé e axé. Aqui o axé a gente já diz como se fosse uma espécie de que assim seja, né? Mas lá na cultura dos povos Fon, que fica aqui na parte ocidental da África, eles querem dizer algo muito mais profundo com axé, né? Essa palavra que não se pronuncia com X lá, mas é o axé, que significa a energia vital encontrada em todos os seres vivos e que impulsionam o universo. Bom, o filósofo Frantz Fanon, que também é psiquiatra, foi guerrilheiro revolucionário, nascido na ilha de Martinica, da França, ele diz pra gente sobre a importância da língua. Né? Eu vou ler um trechinho dele também, da citação do livro Peles Brancas, Máscaras Negras, que vocês podem conferir aqui. É um livro muito importante, fruto de tese de mestrado dele, que não foi aceito na época, mas que depois se tornou um grande cânone da literatura sobre raça, né? Questões raciais aqui nas Américas e no mundo todo. Bom, ele diz o seguinte: eu atribuo uma importância básica ao fenômeno da linguagem. Falar significa estar em posição de usar uma certa sintaxe, entender a morfologia desta ou daquela língua. Mas significa, acima de tudo, assumir uma cultura, apoiar o peso de uma civilização. Né? Então, mesmo que as instituições europeias tenham tentado, né, acabar e suprimir com a cultura dos povos africanos que vinham aqui trazidos, né, no tráfico transatlântico, a gente tem, né, uma resistência e uma agência desses povos que fez com que mesmo os fenômenos linguísticos, né, permanecessem até os dias atuais, mais de 400 anos depois do início desse tráfico. Então, aqui vocês podem checar um pouco de como foi esse fluxo. Né? Esse mapa que eu desenhei aqui, ele é baseado em mapas que estão disponíveis no site slavevoyages.org. É um site fenomenal, muito utilizado por historiadores para entender um pouquinho desses fluxos migratórios.
e vocês podem ver que o grande fluxo migratório, né, um fluxo que na verdade é decorrente da escravização, do tráfico, do sequestro de pessoas, de mulheres, crianças e homens aqui do centro-ocidental africano, acabou por trazer muitas culturas de uma família linguística que é a família linguística Bantu, né, de povos que a gente denomina povos Bantu. Eles trouxeram essa cultura tanto para o sudeste brasileiro quanto para o nordeste brasileiro na época do ciclo do açúcar, mas também para as ilhas do Caribe, né, para a ilha de Hispaniola, que atualmente é a ilha do Haiti, ou para Cuba, ou até mesmo, né, para o sul dos Estados Unidos. E temos também outros povos que aí vai ser, né, não vão ser das raízes linguísticas Bantu, mas que se encontram na África Ocidental e que, né, tem inúmeros exemplos. Por exemplo, o próprio Zumbi dos Palmares, né, ele tinha uma cultura de origem iorubá. Os próprios povos, né, que vêm dessa região da África Ocidental trouxeram outras culturas diferentes das culturas Bantu. Por exemplo, a cultura iorubá, né, que também influenciou muito a nossa religiosidade, dando, por exemplo, origem à religião do candomblé. Bom, aí eu vou deixar uma sugestão de leitura também para compor um pouquinho mais a riqueza, né, etnográfica, riqueza cultural que existe desses povos aqui no nosso território brasileiro, que está muito bem descrita, né, nesse grande cânone da historiografia brasileira, que é o livro do João José Reis, né, Rebelião Escrava no Brasil, a história do levante dos malês em 1835. Qual é a especificidade desse levante de 1835? Primeiro, ele acontece em Salvador, né, no meio do século XIX, porque foram trazidos muitos escravos islamizados, que eram chamados de malês, e que sabiam ler e escrever em árabe, né, por conta das tradições ali do Corão, de estudo do Corão. Então, eles se comunicavam e planejavam a revolta que eles iam fazer no ano de 1835 através de bilhetes e usavam até cordões, né, com mandingas, que eram pedaços de papel escritos com o que se acreditava na época que fossem até mesmo feitiços, né? Então, era uma forma de resistência que era trazida por uma cultura que não era nem Bantu, nem Yorubá, mas sim, nem Swahili, mas sim de uma cultura islamizada aqui, né, da África Ocidental, já pegando um pouquinho da parte do deserto do Saara. Por muito tempo, né, essa África ela passou despercebida para os olhos dos brancos aqui no Brasil, né? Os senhores de escravos e as famílias de senhores de escravos gostavam de pensar que esses sujeitos africanos chegavam no Brasil como se fosse uma tábula rasa, sem cultura alguma, né? Ou não trazendo as tradições que eles tinham nos próprios territórios. Mas isso não é bem verdade, né? Quando a gente olha, por exemplo, para uma frase do Charles Riberoles, que é um francês jornalista que veio viajar para o Brasil aqui, ele diz o seguinte, né? Nos cubículos dos negros jamais vi uma flor. É que lá não existem nem esperanças e nem recordações. Né? Ele queria dizer que lá não existe amor, não existe família, mas os olhos do francês já estavam intoxicados pela esperança e pela expectativa que ele tinha de encontrar a própria cultura nos recintos que ele visitava. Então é óbvio que uma pessoa da África, que uma pessoa da cultura Bantu, ou uma pessoa ali, um Fon, que veio da cultura Yorubá, ele não ia pôr uma flor dentro de casa, porque isso não tinha nada a ver com a cultura dele, né? Não era assim que ele demonstrava afeto, não era assim que ele embelezava o território dele, né? Não era assim que ele embelezava o domicílio, a casa dele. E aí quando a gente tem, né, por exemplo, a última fonte histórica que eu vou trazer para vocês aqui, que é o Na Senzala, uma flor, né, a gente tem uma resposta brilhante do nosso grande historiador, que é o Robert Slenes, né, o que dá o título também à aula de hoje, a África coberta e descoberta no Brasil, em um dos seus artigos. O Slenes, quando ele fala Na Senzala, uma flor, ele está respondendo, né, ao Charles, ele está falando o seguinte, na verdade, Charles, você não está enxergando, mas na senzala tem uma flor sim, né? Só que essas flores elas tomam outras formas. Por exemplo, não é só para citar um dos exemplos de como que ele mostra isso, mas as senzalas, né, ou as casas e os domicílios que os próprios escravizados construíam aqui no Brasil, tinham cada uma fogueira acesa,
que eles raramente deixavam se extinguir. E isso, para eles, não era só uma coisa utilitária, pragmática, né, de fazer uma fogueira para, de repente, assar um alimento, né, para cozer um alimento, mas sim tinha a função de passar as tradições e de passar uma chama que se acendia numa geração anterior e continuava acesa conforme as famílias se formavam e tinham seus filhos, e os seus filhos se casavam e formavam novos domicílios e acendiam a chama com um pedaço da brasa da chama anterior, né, da família na qual ele foi criado. Então isso tem um significado que os franceses que viajavam por aqui, por exemplo, não eram capazes de capturar. Então, portanto, gente, existem várias formas de resistência, formas de agência, formas de negociação que esses viajantes europeus jamais perceberam e que hoje os historiadores da historiografia social têm muita preocupação em entender e em buscar quando eles vão escrever esses livros. Né? Esse livro que eu mostrei para vocês é da editora da Unicamp, portanto, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui é muito possível de cair num vestibular. Eu sei, eu fiz faculdade lá e eu sei como os professores adoram, né, a história social desenvolvida a partir da tradição desse historiador aqui, o Robert Slenes, e vocês podem ter certeza que isso é tema de Enem, tema de USP, tema de FUVEST, no caso, tema de Unicamp, Convest. Então façam, tomem um tempinho para dar uma olhada nessas referências que eu passei para vocês. Né? Depois pesquisem o Robert Slenes, o Frantz Fanon, né? Pode pular o francês aqui, né? Mas deem uma atenção redobrada a esses livros, porque eles com certeza vão ser de muito auxílio na hora dos estudos de vocês, tá bom? E pensem bastante, né? Qual é a ancestralidade de vocês? O que vocês sabem sobre as famílias de vocês? Né? E o que vocês desconhecem, por exemplo? Às vezes a gente tem, né, uma parte da família que a gente não sabe muito bem de onde vem, qual é a nacionalidade, e de repente pode ser uma pessoa de um povo originário, pode ser uma pessoa, né, da cultura Bantu, pode ser uma pessoa da cultura Fon, e isso é de uma riqueza enorme, que a gente precisa ir atrás, precisa conhecer, né, e não somente as raízes europeias, que todos nós já ouvimos falar milhões e milhões de vezes, tá certo? Então, a aula de hoje foi sobre isso, espero que um pouquinho de luz, né, o que eu possa ter conseguido obscurecer um pouquinho esse assunto para vocês. Bom, e aí, pessoal, gostaram da aula? A gente está encerrando por aqui. Curte, compartilha aqui, eu vou deixar as referências para vocês na descrição do vídeo. E, por favor, sigam a nossa página, faz muita diferença para o nosso trabalho. Valeu!